Oi, gente! Que saudade de estar aqui com vocês. Sejam bem-vindos ao programa Esperançar do mês de agosto. Estamos repletos de novidades, convidados, informações e o tema do Esperançar deste mês é Conheça a Doutrina Espírita. Para vocês entenderem um pouco, conhecerem um pouco da doutrina espírita. Vou contar para vocês uma história interessante. Aconteceu em Hydesville. Numa casa muito antiga, barulhos intrigantes atormentavam os Fox protestantes. No início pensaram que fosse o demônio, mas logo a verdade apareceu. Em Hydesville, aconteceu em Hydesville, aconteceu em Hydesville. Irmãs Fox assustadas começaram a investigar e com pancadas passaram a conversar. E as perguntas eram logo todas respondidas, um espírito a se comunicar. Comunicação espiritual, comunicação espiritual, provando que a alma é imortal. Comunicação espiritual, comunicação espiritual, provando que a alma é imortal. Yodelay, 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 yodelay. Em Hydesville, aconteceu em Hydesville. Comunicação espiritual, comunicação espiritual, provando que a alma é imortal. Aqui também tem não, né? Pode ir. Peraí. Mas eu não sabe o que é que vai fazer não. Sabe não? Que é Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que se deve entender por infinito, o que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito. Pode-se dizer que Deus é o infinito? Definição incompleta, pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela mesma coisa, é definir uma coisa que não está conhecida por uma outra que não o está, mais do que a primeira. Minha amiga, ei meu irmão, tudo em nossa volta está em transformação. 1 minuto já se foi, já não é mais, e é por isso que precisamos mudar. Viver é pulsação com oportunidade de aprender. Uma voz te chama pra florescer. Então vem com a gente, vem meu irmão. O Mestre Jesus há muito tempo ensinou. Todo dia é tempo, tempo de esperançar. De esperançar, esperançar. Conhecer o Espiritismo é muito mais que conhecer um caminho ou um novo jeito de caminhar. É abraçar de corpo e alma uma jornada vivenciada na caridade, na fraternidade e no amor.
É olhar o próximo como quem se olha no espelho, pois o outro é apenas um reflexo de nós mesmos. Para conhecer esse novo caminho, é preciso mudar a direção e também reformar o mais íntimo de nossos sentimentos. É renascer em uma mesma vida, deixando para trás aquele que vivia distante de quem nos criou. É humanizar de verdade e buscar na divindade de Jesus o nosso modelo de conduta aqui na Terra. Vamos fechar nossos olhos. Neste momento, imaginar o Mestre Jesus e pedir a Ele: Senhor Jesus, Mestre amigo, nós te agradecemos, Senhor, a oportunidade de viver, Senhor, com tua presença amiga em nossas vidas. Abençoa, Senhor, nossos dias. Abençoa também a cada um que está assistindo esse programa. Que o Senhor possa tocar profundamente seus corações, iluminar, para que cada um possa sentir o teu amor em suas vidas. Assim seja, graças a Deus. Ai. Atende, Paulo. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens e estará... Ai, desligou de novo, Paulo. Senhor Jesus, amado Mestre, não sei por que tanta angústia. Eu tô com um mau pressentimento em relação ao meu marido. Eu sei que ele não é um cristão exemplar, mas ele tem se esforçado nas tarefas do dia a dia. Que o Senhor possa abençoar onde quer que ele esteja. Senhor Jesus, não sei por que tanta angústia, uma oração, cristão exemplar, sei que ele está nas tarefas do dia. Que o Senhor possa abençoar onde quer que ele esteja. Meus irmãos, se preparem. Temos um pedido de ajuda. Este é Paulo, filho de nossa amiga Helena, esposo de Fernanda. É honesto, trabalhador, mas infelizmente tem se deixado ser influenciado por inimigos do passado. A bebida facilita o vínculo com esses inimigos do passado ou aproveitadores inéditos. A mudança de vibração tem tornado a sua relação com a esposa cada vez mais distante e fria, afastando da sua tarefa de ser pai. Veja só o quanto Paulo está vinculado ao Otávio. Meu Deus, como pôde chegar a esse ponto? O uso, mesmo que ocasional, é destruidor. Nossa missão, Tiago, visa resgatar os nossos irmãos, inclusive aqueles que estão obsediando Paulo e seus amigos. Eu partirei agora mesmo para a casa de Fernanda, incentivarei que ela continue em prece. E vocês, meus irmãos, se encaminhem onde está Paulo e preparem o ambiente para o nosso trabalho. Tem certeza de que esses obsessores não podem nos ver, Estevão? Sim, as vibrações muito materiais dos nossos irmãos impedem que registrem a nossa presença. Veja, Tiago, as vibrações de Helena e Fernanda não tardaram a chegar. Vamos. Infelizmente, não sei se nossas amigas chegaram a tempo de evitar a tragédia, mas as forças da prece atingem Paulo desde já. Me ajude no trabalho de passe e magnetização. Precisamos evocar as imagens mentais que o lembrem do carinho que sente pela esposa.
Não percebeu o que tá acontecendo, seu verme? Tem alguém ajudando eles. Faz o seguinte, vamos fazer ele lembrar o quanto essa noite pode ser boa. Mulheres, dança, bebida. Vamos, Paulão. Essa noite vai ser maravilhosa, cara. Mulherada, só pra gente. Pensa, vamos dançar muito, vamos beber muito. Vamos, cara, vamos. Ânimo, Paulo. E agora, Estevão, ele escutará quem? Isso será a escolha dele. Dependerá de suas vontades, de seus anseios íntimos. Mas nós podemos aproveitar e vibrar por todos os presentes, inclusive por estes que estão insistindo na obsessão. Todos nós temos alguém que amamos e podemos inspirá-los a lembrar dessas pessoas. Continue em prece, minha querida, nossas vibrações estão chegando. Ei, moçada, chegou. Podemos partir. Bora que o negócio tá todo mundo... Vamos, Paulo! Bora! Entra aí logo, cara. Vamos aí, entra aí. Vamos logo. Fernanda? Espíritas têm seu próprio evangelho? Não é que o espírita tenha seu próprio evangelho. Allan Kardec reuniu em um livro todos os aspectos morais do Cristo e também inseriu os comentários dos espíritos superiores, a fim de nos orientar na nossa evolução moral. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades são encontradas no cristianismo. Os erros que nele criaram raiz são de origem humana. E eis que, além do túmulo em que acreditais o nada, vozes vêm aclamai-vos. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O programa está só começando, então vocês podem compartilhar com os amigos, com a família, comenta aí no chat o que é que está achando do programa. E só para vocês entenderem melhor, fica com essa dica aí. Com vocês, hoje no programa Esperançar. Espíritas, o que fazem, onde vivem e o que comem. Quem aí já se perguntou que na Bíblia existem efeitos mediúnicos? Pois é, a mediunidade sempre esteve presente na humanidade. Lá no tempo de Moisés, no tempo de Jesus, quando Jesus, na transfiguração lá no Monte Tabor, ele entrou em contato com Elias. Não é algo atual, tá, pessoal?
Os efeitos mediúnicos, eles foram estudados, né, lá no início do século XIX, com as irmãs Foxe. Os seus pais, John e Margaret, eles começaram a perceber que suas filhas andavam escutando barulhos estranhos à noite. Era porta batendo, mesa arrastando, os móveis da casa, ou seja, fenômenos materiais, mediúnicos acontecendo ali. Então, eles promoveram a ajuda dessas filhas e começaram a tentar manter uma comunicação com esses espíritos. Só que era de forma muito precária ainda, né? Bem primitiva, daquela forma de sim e não, como perguntas e respostas, né? Através de batidas de mesa. E aí, quanto tempo? Como é que tá? Comigo tá difícil também. A vida é complicada. Mas me conta, o que você anda fazendo de bom? Ah, sério? Legal. Né? E aí elas foram descobrindo algumas comunicações de espíritos daquele tempo e na própria casa descobriram um assassinato. Isso mesmo, pessoal, de arrepiar. E foi a partir dessas irmãs Fox, lá nos Estados Unidos, que deu um pontapé inicial para se ter um estudo. Porque lá na Europa também já havia acontecido o fenômeno das mesas girantes. Allan Kardec, quem já ouviu falar? Claro, né? Allan Kardec, isso. Aí, Allan Kardec, né, como estudioso, professor, pedagogo, né, um dissidente de quem? De Pestalozzi, pois é, pessoal. Fora os filósofos também, Sócrates, Platão. E lá naquela época já existia tantos fenômenos espiritualistas que deixou Allan Kardec encucado. E ele, como um bom cientista, né, que era, foi pesquisar. Ele queria cada vez mais ir a fundo e provar para aqueles céticos da época que não acreditavam nos fenômenos, né? Ele começou a manter a comunicação com os espíritos e deu início a O Livro dos Espíritos, com perguntas e respostas. Foi assim que ele começou também a fundar um centro parisiense de estudos. E ali foi recebendo mais e mais adeptos. Através dos seus estudos, temos a base triangular, né, do Espiritismo, que é ciência, filosofia e religião, através de tantos livros que ele fez, né, os 5 livros principais, os livros dos médiuns, o livro dos espíritos, o Evangelho, Céu e Inferno e a Gênese. Então, tudo meu é então, eu tenho que parar desse então, é a mesma coisa de aí. O que é que eu falo mais? Então, para codificar, Allan Kardec fazia perguntas aos espíritos e recebia as respostas. Tudo sobre o mundo espiritual, o plano espiritual, reencarnação, como os espíritos... Os espíritos o quê? O que é que tem mais lá que eu esqueci? Vou dizer isso não. Perguntas sobre Deus, sobre as leis naturais, as leis morais, tudo condensado ali naquele livro. E aí a gente se pergunta, sim, estava lá na França, como foi que o espiritismo tem mais adeptos no Brasil na atualidade? Lá no livro, né, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos, ele fala bem no início do livro, o próprio Jesus, ele escolheu o Brasil como divulgador da sua doutrina, do Evangelho do Cristo. Olha só que responsabilidade é a nossa, hein? E eu convido vocês para conhecer um pouco sobre a doutrina espírita, que junta a fé raciocinada, a reforma íntima, a estudos. Então, é isso, pessoal. Vem com a gente. Tá bom, tá? Gente, quanta informação importante pra gente, né? Comenta aí no chat o que vocês acharam de tudo isso que vocês acabaram de assistir. E a nossa Casa Veluz, ela trabalha com estudo aliado à prática. E também o nosso programa Esperançar, que é abrir um espaço para trabalhos no bem e na caridade. Vamos ver a seguir. Meu nome é César Júnior, eu sou um trabalhador da ACESESC, a Associação Espírita Kardecista, que fica nos Bancários. Eu sou voluntário da Vila Vicentina, que é uma instituição de abrigo de idosos, né, que fica aqui em João Pessoa, no bairro da Torre.
E a Vila Vicentina, ela é uma luz na minha vida. Assim. Na realidade, tudo iniciou esse processo de fazer visitas, porque o trabalho que a gente faz lá voluntário, que agora ele está interrompido e suspenso devido à pandemia, que a gente não pode ter o contato com os idosos que a gente tinha semanalmente, ele se iniciou, né, primeiro pela necessidade mesmo do estudo, que faz com que a gente desenvolva e busque o contato mais humano. E aí surgiu a oportunidade, a partir de um colega de trabalho, que ele estava passando por um processo de depressão, né, e ele estava muito triste, muito abalado. E aí, num diálogo, numa conversa nossa, surgiu a ideia de visitar a Vila Vicentina, que fica muito próximo ao nosso trabalho. E lá a gente conheceu vários idosos, e desse contato com esses idosos, a gente viu a necessidade que eles tinham de uma pessoa ali próxima para que possa escutar o que ele tinha para dizer, né? E que só a nossa presença, a gente percebia que nos fazia muito bem a eles, mas que fazia também muito bem a nós mesmos. Então a gente iniciou essas visitas semanalmente, né? Isso já faz uns 4 a 5 anos, onde a gente faz visitas, e nessas visitas a gente busca conversar, dialogar, ver algumas necessidades materiais que a instituição precisa, fazer algumas arrecadações e pronto. O trabalho iniciou-se nesse processo, né? Hoje, infelizmente, devido à pandemia, ele está suspenso momentaneamente. Conversando com outros colegas de trabalho do Centro Espírita que eu frequento, da SESESC, surgiu a ideia de se fazer também um trabalho dentro da Vila Vicentina, da própria SESESC, que também é muito parecido com o nosso, que é de visitar esses idosos, é de trazer momentos de alegria, de diversão. A partir desse trabalho, criou-se também uma pequena biblioteca que tem lá, para que eles possam fazer as suas leituras. E aí a gente vai, né, conversando, dialogando, fazendo a parte que nos cabe. O Espiritismo, ele é muito rico de conhecimento, né? A gente tem as obras de Kardec, a gente tem as obras de Chico Xavier, de Divaldo Franco, de tantos outros médios, obras que sempre trazem um conteúdo não só de conhecimento, que alimenta a nossa consciência, mas que desperta em nós o desejo de fazer o bem, de amar e de servir o próximo. Então o estudo, ele é extremamente importante e decisivo, né, nesse processo, que a gente busque a nossa melhoria. Mas a gente não pode ficar apenas no conhecimento, apenas nas reflexões. A gente precisa colocar a mão da massa, a gente precisa realmente servir, buscar essa conexão com o outro, porque é com o outro, assim como Cristo nos disse, né, quando servisse a um desses pequenos, a mim estarás servindo, é que a gente precisa realmente desenvolver esse processo do servir. E a gente tem muitas oportunidades de fazer o bem, de assistir na instituição, a Vila Vicentina e tantos e outros abrigos que existem. Eles têm muitas necessidades, agora não está podendo haver a visita a eles devido à questão da pandemia, mas sim, você pode assistir e auxiliar através do alimento material que eles precisam, através dos materiais de limpeza, de higiene pessoal, através de doações de roupa. E não só a eles, né? As casas espíritas, as instituições religiosas e as ONGs estão aí sempre buscando fazer com que cada um de nós possamos doar a nossa melhor parte, servir e assistir. Nesse momento de pandemia, há tantas pessoas nas ruas passando fome, passando necessidades, precisando de pão, precisando de abrigo, precisando de vestimentas. Então, que a gente possa despertar em nós esse desejo. O pouco que você faz com Deus, ele é grandioso. A gente percebeu algo tão interessante, porque a gente ia querer fazer alguma coisa de bom e de útil para eles. Mas quando a gente estava lá, a gente percebia o quanto aquilo nos fazia bem, o quanto aquilo nos proporcionava paz, serenidade, conforto. E muitas vezes a gente sai de lá com os olhos cheios de lágrimas através das lições que ele nos traz, né? Porque cada um tem sua história para contar, cada um tem as suas dificuldades, tem as suas alegrias, que há muita alegria também, e também tem as suas dores. E a gente pega e faz uma reflexão sobre as nossas vidas e percebe que
como a gente não deve reclamar, não deve murmurar, e sim que a gente deve sempre agradecer a Deus pela oportunidade de estar vivo e de poder, de alguma forma, servir, assistir e auxiliar. O trabalho voluntário desperta em nós um bem-estar, uma paz, uma serenidade incrível, que só foi através realmente desse trabalho que eu percebi a minha necessidade que eu tenho do contato humano. Como fazer o bem faz bem para a gente também, né? E aí eu vou chamar uma pessoa muito especial, meu chefinho. Vem Marcelo. Vem Marcelo Xavier falar pra gente por que a gente tem que estudar a doutrina espírita. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, gente, só para começar, permitam-me fazer uma pequena leitura. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem aos seus irmãos são os meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos ensina o objetivo sublime da prova humana. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo do Cristo Consolador, item 6. E no item 7, olha só o que ele diz. Deus dirige aos vossos corações um apelo supremo através do Espiritismo. Escutai-o. A doutrina espírita ela veio desfazer esse nevoeiro, tirar as nossas dúvidas, a nossa incompreensão dos ensinamentos do Cristo e da sua importância, tanto para o planeta Terra, quanto para nós, seres humanos, encarnados ou desencarnados, que aqui habitamos. Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Todavia, ainda precisamos de muito tempo para nos adaptarmos, para assimilarmos todos esses ensinamentos trazidos pelo Consolador Prometido. Infelizmente, a humanidade ainda trilha aí por caminhos tortuosos, à mercê dos perigos do egoísmo, da vaidade, da prepotência, do orgulho, da animalidade e tantas outras dificuldades que nos separam da realidade que é a vida espiritual. Mais uma breve leitura do mesmo capítulo, agora o item 5. Homens fracos, que vos limitais à treva da vossa inteligência, não afastei a tocha que a clemência divina vos coloca nas mãos, para iluminar a rota e vos reconduzir, crianças perdidas, ao regaço do Pai. Eis o convite clamoroso e misericordioso do Espírito de Verdade endereçado aos Espíritas. Ele nos chama a nos reaproximarmos do nosso eu interior, a nos reaproximarmos de Deus, a nos reconduzir à nossa verdadeira condição de filhos de Deus. E para isso, não existe outro caminho a não ser o amor e a instrução. São as duas coisas que vão promover o avanço moral e intelectual da humanidade. Por isso precisamos estudar, precisamos amar, precisamos nos amar. Olha só o que diz Emmanuel. A parte intelectual sem a moral pode oferecer numerosas perspectivas de queda na repetição das experiências, enquanto que o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. A gente precisa amar o outro e a gente precisa se amar, porque é como está no Evangelho, amar o próximo como a si mesmo. Para isso a gente precisa desenvolver algumas virtudes, A paciência, a mansidão, a compreensão, ser consciencioso, procurar suavizar as dores, os sofrimentos, Ajudar o próximo naquilo que nos for possível e fazer o outro aquilo que a gente gostaria que nos fizessem. E aí vem, como instruir-se? Como é que eu vou adquirir esse conhecimento? E aí é principalmente evangelizando-se, estudando, procurando conhecer. E aí entra o estudo na casa espírita, Porque a casa espírita é a escola da alma. Como diz Bezerra de Menezes, é o educandário, é o nosso grande educandário, onde vamos buscar a nossa autoiluminação, onde a gente vai se polir, onde a gente vai se libertar. E aí, de posse dessas duas asas, que é o amor e que é o conhecimento, a gente vai em busca do próximo, a gente vai
espalhando o Evangelho, a gente vai preparando o caminho que Jesus nos ensinou. O Espiritismo é uma doutrina libertadora que nos ensina a vivenciar, a praticar o Evangelho de Jesus, que nos ensina a nos respeitar e a respeitar o próximo. É uma doutrina que nos fortalece e nos mostra o caminho para enfrentarmos de forma menos penosa as dificuldades que certamente nos atingirão nessa vida. Ela que nos dá o real entendimento do que nos disse Jesus: no mundo tereis atribulações, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A doutrina espírita, ela nos traz todo esse alicerce que vai nos fazer entender de forma racional cada ensinamento que Jesus nos trouxe. Isso nos dá fé inabalável que não treme diante das vicissitudes. Compreender a moral cristã é compartilhar os seus ensinamentos, é vivenciar os seus ensinamentos. E a doutrina espírita é a chave que tudo explica de maneira fácil, né? Estar com Jesus, estar com Cristo, é estar no máximo da benevolência, da indulgência, do amor, da compreensão, do perdão, do serviço ao próximo. Mas lembrando, né, como nos diz Kardec, o verdadeiro espírita não é aquele que já é perfeito, não. É aquele que luta todos os dias para vencer as suas más inclinações. É aquele que está lutando pela sua transformação moral. É indispensável a todo espírita buscar alcançar essas virtudes. Então não percamos a oportunidade de estudarmos a doutrina espírita, que é a chave do entendimento de tudo que nos trouxe Jesus. Fora da caridade, não há salvação. Existe uma obra chamada O Espiritismo na sua expressão mais simples. Nela, Kardec ali elaborou uma série de estudos da doutrina espírita. Como primeiro tema, ele colocou esta questão. E aí a gente pode entender que esta é uma questão de suprema importância. Se tivermos de passar um único ensinamento para alguém, seria essa questão: o que é Deus? Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. É eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Muita paz e que Jesus nos inspire sempre. Olá, gente. Meu nome é Zilka. Eu faço parte aqui do Grupo Espírita Ave Luz. Hoje estou no Instituto do Jovem, trabalhando na evangelização e em algumas outras tarefas da nossa casa. E fui convidada por esse programa maravilhoso para fazer aqui uma fala sobre o quanto o Espiritismo pode transformar vidas. Sim, transformar vidas. Quando eu cheguei aqui nessa casa, na Ave Luz, há um tempo atrás, mais ou menos uns 5 anos, eu estava passando por uma grande dificuldade familiar, pessoal, estava relacionada a uma gravidez, que era uma gravidez que tinha agmnese, um feto. Então, para quem não conhece, a síndrome de agmnese é um problema cromossômico que faz com que o feto nasça sem os membros inferiores e superiores. Já só por isso já é assim um motivo de grande sofrimento para uma mãe, né? E aí eu enfrentei vários obstáculos para manter esse feto, porque foi recomendado para mim um aborto, né? E eu disse que não queria, mas claro, estava fragilizada. E um amigo que é da Casa Espírita, Janduí, que eu agradeço muito, né, por ter me convidado, me chamou para vir assistir uma palestra aqui, vim um dia para conhecer. Como eu disse, eu queria estudar um pouco mais e ele me ofereceu o curso da doutrina espírita aqui nessa casa. Eu vim, conheci, entrei, né, conheci e vi os momentos iniciais da casa. Para quem não conhece aqui a nossa casa, né, a escola espírita que acontece aos sábados é um momento de muito ânimo, né, a aula inaugural é sempre muito festiva, né, as pessoas são recepcionadas com muito carinho, há muito acolhimento nessa casa. E eu me senti assim, acolhida nesse ambiente. E aí, durante um momento de encontro com os instrutores na aula, o instrutor falou tudo que eu precisava ouvir. Tudo que eu precisava naquele momento, né, para me acolher. Nossa, gente, aqui o coração já está batendo forte, porque está me lembrando, eu lembro de cada segundo e de cada palavra que foi dita naquele momento. E aquilo me transformou naquela hora, sabe? Me acolheu, me consolou. Enxugou as lágrimas que eu tinha derramado o dia inteiro antes de chegar aqui nessa casa. E eu resolvi entrar pro curso. E aí, o curso foi rolando, foi acontecendo, e eu fui aprendendo, eu fui vendo o quanto essa doutrina pode transformar as pessoas. O
o quanto ela é acolhedora, o quanto ela é esclarecedora. Passei a entender o porquê das coisas, as causas das minhas aflições e como eu deveria proceder para que essas causas, né, houvesse reparação. E aí, hoje, como trabalhadora da Casa Espírita, eu não tenho a menor dúvida de dizer que a doutrina me transformou. Havia uma Zilka antes da doutrina e existe hoje outra Zilka. Essa doutrina me trouxe paz de espírito, me trouxe acolhimento. E no momento que minha filha nasceu, em 2016, ela só passou 14 dias viva. Foi os melhores 14 dias da minha vida. Posso dizer sem a menor sombra de dúvida. E o seu desencarne, que poderia, muito embora seja muito sofrido até hoje, é uma lembrança, né, que sempre, para qualquer mãe que estiver me ouvindo agora também vai se espelhar, vai sentir também, né? Enterrar um filho é sempre muito sofrido. Mas a doutrina nos traz o consolo, nos traz o entendimento da vida eterna. De entender que o espírito permanece vivo. E isso me trouxe também muita paz para entender aquele momento. Para entender que já tinha chegado a hora dela, que era a missão dela, era o que ela precisava passar, era o que eu podia oferecer a ela naquele momento. Era aquele acolhimento, aquele momento em que ela viveu aquele prazo tão curtinho para nós, né? Aqui estamos encarnados, mas necessário para ela, para o seu processo evolutivo. Tudo isso eu aprendi aqui na doutrina espírita. Tudo que eu estou falando para vocês hoje, né, só estou dizendo dessa maneira, com essa tranquilidade, porque a doutrina espírita me trouxe essa tranquilidade. E quando eu falo isso, eu falo para você, que é mãe, para você que está sofrendo agora, para que você saiba que você não está sozinho. Eu sei que nas horas do sofrimento, a gente se sente muito solitário. E eu quero te dizer que você não está sozinho. Nunca estamos sozinhos. Que há uma vida em torno de você, esperando só a oportunidade de te ajudar. Deixando que você se deixe-se, né, ouvir por essas vozes dos amigos queridos que estão ao seu lado. Faça uma prece. Escute o seu mentor, que eu tenho certeza que ele vai dizer a você. Procure alimentar a alma com o que é bom. E se você aceita o conselho, a sugestão, nós temos aqui o estudo da doutrina espírita, né, aos sábados, a nossa escola espírita. E o Centro Espírita é a escola da alma, que nos ensina a viver. Então, te faço esse convite, viva essa experiência que é transformadora de conhecer a doutrina espírita. E quem sabe, daqui a pouco vai ser você que vai estar aqui dando depoimento que também sentiu essa transformação dentro de você. E se esse programa chegou até você, isso é um chamado, viu? Vem conhecer a doutrina espírita. Então, pessoal, o nosso programa, infelizmente, está chegando ao fim. Mas calma, ainda tem a nossa prece final. Vamos assistir esse momento. E chegamos ao final de mais um Esperançar. Vamos agora nos conduzir para a prece de encerramento. Vamos todos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecer a Ele, a espiritualidade maior da nossa casa, a Virgem Maria Santíssima, por esse momento de aprendizado, de união, de tanta alegria, agradecer por essa doutrina maravilhosa que nos conduz, que nos traz os esclarecimentos. Gratidão, Mestre, por todo o teu amor para conosco, por toda a tua luz que nos conduz, que nós possamos nos fortalecer cada vez mais dentro dessa doutrina maravilhosa, para que possamos, junto com o Senhor e a espiritualidade, continuar levando o teu Evangelho a todos aqueles que necessitam, Senhor. Muito obrigada por tudo. Permanece conosco a nos conduzir, a nos fortalecer, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Tchau! Agora sim, nós terminamos o nosso programa Esperançar deste mês de agosto,
mas no próximo mês tem mais. E fiquem ligados que todo tempo é tempo de esperançar. Corre, Carla, vai. Socorro! Todo dia é tempo, tempo de esperançar. De esperançar. 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 Esperançar.